É isso. Hoje, o dia em que saíram as recomendações da Direção-Geral de Saúde para os estabelecimentos de restauração e bebidas, estamos com o Vítor Hipólito em Lisboa, estamos com a Urbac através do Tiago Carvalho em Braga e estamos com a Ângela, que é também a Sara HACCP, em Leiria. Começo pela Ângela. Ângela, tu que és a especialista nestes temas da higiene e segurança alimentar, que linhas fortes é que tiras desta emanação da Direção-Geral de Saúde? Então, as orientações que saíram hoje vão muito ao encontro daquilo que já estávamos à espera. Pronto, é a questão dos distanciamentos e a questão de reforçar toda a higiene que a indústria alimentar já está preparada nesse sentido. Pronto, e essencialmente vem nestes pontos. O diploma que saiu hoje, o distanciamento, a questão das máscaras. Diz, não, estava aqui as luzes do estúdio à vista. Diz. A questão dos distanciamentos, a questão das máscaras, que já vem aqui definida neste diploma, e assenta essencialmente em três intervenientes: as orientações para as empresas, as orientações para os clientes e as orientações para os funcionários. E ficas por aí. Vítor, este tema aparece aqui num cenário que é o da restauração, que já tem um conjunto de exigências do ponto de vista da higiene e segurança alimentar que são bem grandes, verdade? É, cada vez maiores e a gente às vezes leva-se a sério demais, não é? Eu acho que é fundamental a gente perceber o enquadramento e depois tentar adaptar, na melhor das hipóteses, à realidade do espaço de cada um. Eu tenho sentido algum alarmismo de toda a gente e na dificuldade de cumprir ao máximo as direções, porque eu acho que essa é a vontade de todos, mas depois elas têm que ser execuíveis e executáveis, não é? Essa é que é a grande questão. Como é que fazes isso? É que tu estás a falar e a boca não mexe. Isso é algum truque? És ventríloco? Vê Acho que lá, não. mexeste para aí em qualquer botão e estás, como se diria agora nestes novos termos, frisado. Frisado. Estás frisado. Vamos ver o que é que isto aqui dá. Olha, vai mexendo aí nisso que eu Vai vou. mexer, vou mexer, não te preocupes. Tiago, antes de vos perguntar dos efeitos da vossa manif, já estás on, Vitor. Antes de perguntar Já dos estou on? efeitos, já. A voz já estava, a imagem é que estava parada. Ok. Tiago, era esperado portanto, estas emanações da Direção-Geral de Saúde para ti eram esperadas? São passíveis de ser atendidas na operação de um restaurante? É por mais, é por menos? O que é que achas? Seguindo um bocadinho aquilo que a Ângela acabou de citar, existe aqui de facto reforços naquilo que toca à higienização e recomendações. É um facto. Aqui a particularidade destas orientações da DGS, tem aqui a singularidade que pela primeira vez, e já estávamos também um bocadinho à espera, começámos a ouvir falar em lotação no termos da lotação do espaço, ou seja, onde nos são recomendadas algumas medidas, algum distanciamento entre clientes, entre mesas e entre cadeiras. Por si só, aqui acaba por ser a maior novidade, será essa, porque o resto, nós, enquanto empresários da restauração, na sua maioria, já cumpríamos algumas destas exigências, que era aquilo que nós tínhamos vindo a falar, que era aplicar o HACCP e haver algum reforço de medidas. Daquilo que eu li, porque isto é recente, não é que seja um documento muito extensivo, mas existe aqui algumas questões, por exemplo, que a DGS esteja assim um bocadinho omissas, e penso que a Paula também irá acabar de concordar naquilo que eu vou citar. Por exemplo, na página 5, onde é falado... Eu não queria afunilar já num tema. Para já estamos aqui numa introdução, depois vamos a tocar... Okay. Sim, mas no geral, faça tudo aquilo que foi falado neste passado muito recente, em acrílicos, em isto e aquilo, acho que apesar de tudo, acabam por ser recomendações perfeitamente aceitáveis face à nossa situação atual que se vive. Vítor, eu afunilei a pergunta para ti sobre o cenário já existente na restauração. Não, acabaste por não dar aqui propriamente a tua opinião, assim já do ponto de vista geral sobre este documento. Queres fazê-lo? O que é em relação ao documento? Sim, no geral, mas depois vamos particularizar. No geral, eu acho que acabaram por não ser as notícias catastróficas que toda a gente temeu no início, não é? Nomeadamente com
algumas ideias absurdas que apareceram por aí, onde havia que ter o cuidado de não tornar os restaurantes em hospitais, da mesma forma como eu acho que os hospitais não são restaurantes. E eu acho que isso acaba por não ser as mais notícias de todos, não é? Agora, qual é a realidade financeira que depois isto nos vai permitir viabilizar os projetos de cada um, aí é outra história, não é? Ok, lá chegaremos. Bom, muito bem. Bom, vocês não perguntaram, mas eu vou-vos dizer, eu também li este documento e parece cheio daquilo que se chamam conceitos indeterminados. Há aqui uma sugestão que é estranha. Sempre que possível, desaconselhamos, os clientes devem ser incentivados, pode ser conseguido através de distância adequada. Bom, há aqui muito material ou muita informação que é ela suscetível de gerar diferentes entendimentos. Mas há um tema que não sei se vocês estão a ter em linha de conta, é que isto vai ser a orientação base, mas tem que sair um decreto do Governo para poder dar força de lei à aplicação dos princípios que aqui venham consagrados e, eventualmente, alguns novos. Portanto, eu não sei se este será mesmo o documento final. A Direção-Geral de Saúde tem esta prerrogativa de poder emanar este tipo de orientação, mas eu diria que seria prudente esperar por um segundo documento. No entanto, hoje a nossa ideia é podermos analisar este primeiro. Comecemos pelas empresas. Sara, a gente chama todos os nomes à Ângela. Ela é Ângela, o Tiago já lhe chamou a Paula, eu chamo-lhe Sara. A Ângela tem um projeto que se chama Sara HCCP. Queres aproveitar para explicar no minuto do que é que se trata, para sabermos com quem estamos a falar? Bem, a SARA HCCP é um software que permite o registro do plano HCCP sem recurso a papel. Pronto. De uma forma muito simples é isto, Sara. Bem, Vítor, tu estás num restaurante em Lisboa, que se chama? Chama-se Tapas Bar 47, Ok. Garrafeira Imperial. Ok. E os teus projetos são esses dois? Não, eu tenho o Amazónia, o Tapas Bar 52, o 47 e a Garrafeira Imperial. Ok. O Tiago, tu tens o teu próprio restaurante e também, através da Urbac, representas um conjunto de restaurantes que até recentemente tiveram aí um ato público. Gostava que comentasses do teu restaurante, da Urbac e desse ato público, aqui antes de começarmos. Em relação a isto que são estas orientações, correto? Não, que te apresentasses. Quem és tu? Ok. Sou Tiago Carvalho, estou ligado à área da restauração. Tenho 2 estabelecimentos. Um chama-se Tasca de Paiola, outro chama-se Cartilho. Neste momento represento também aqui a União de Restaurantes de Braga de apoio ao Covid, que surgiu, já conversámos noutra altura, uma necessidade de partilha de informação e de ver como é que ia se desenrolar todo este processo. Conseguimos, ao longo destes 2 meses, ser ouvidos por entidades governamentais. Acrescentamos sempre, demos manuais de procedimentos, qual enviámos quando soubemos o que a RESP andava a propor. Demos também medidas fundamentais e fundamentadas para a salvação da restauração. É lógico que isto partiu de Braga, mas é sempre num âmbito geral, porque ninguém ia legislar para Braga, não é? Como é lógico. E acaba por ser isto. Neste momento tenho-me dividido, tenho destinado mais do meu tempo à Urbac do que aos meus projetos propriamente ditos. Comenta só aqui, sumariando, essa manif que vocês fizeram, colocaram as mesas dos restaurantes, como é que foi? Relativamente à manifestação, nós colocámos na praça do município em Braga, colocámos as mesas já com um distanciamento de 2 metros entre elas, ok? Com as mesas postas, sem clientes, porque é uma visão que nós temos e que sabemos que iremos passar por elas já num curto espaço de tempo, quando abrir, que iremos estar muitas vezes de mãos cruzadas à espera de clientes e não acabarão por entrar. Simbolizamos também com os espantalhos, que é como nós nos sentimos em relação ao sócio-gerente enquanto empresário, okay, que fomos deixados de parte nesta situação do layoff, e pusemos também alguns sacos pretos, simbolizando os cadáveres, também os postos de trabalho que estão a ser abandonados pela ausência de medidas reais
a este setor, que é o fecho da cadeia de abastecimento, que é tão importante, tanta gente, tanto setor que está por trás de nós, e penso que agora já se começa a sentir o impacto que existe do facto da restauração estar fechada, seja na parte do vinho, na pecuária, na agricultura, na panificação, ou seja, já se começa agora a ver a importância da restauração para realmente que a economia reabra. Okay? E o trabalho da Orbac foi contribuir para esse efeito. Então, olha, continuamos contigo aqui sobre este primeiro tema. São 3 os temas: empresas, colaboradores e clientes. Formação de colaboradores. Cumprimento das regras por parte dos colaboradores. Já tem um conjunto de regras base a cumprir, agora acrescentam aqui umas do ponto de vista da segurança deles próprios e também dos seus clientes. Aqui a formação, o plano de contingência, a capacidade máxima do estabelecimento, a disposição das mesas, como falaste, a reserva, buffet, fila, um conjunto de temas. Vamos aqui um a um, talvez. Esta formação parece ok. Vamos entender que se faça. Agora, no que diz respeito à capacidade, diz aqui o seguinte: dispor sempre que possível as cadeiras, mesas, por forma a garantir uma distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas. Ora, este sempre possível é um daqueles conceitos indeterminados. Ou vem obrigatório, ou então a pessoa diz não é possível. Mas vamos admitir que será essa a obrigatoriedade. Como é que vocês veem, do ponto de vista da sobrevivência de um espaço de restauração? Estou. Vocês conseguem me ouvir bem? Porque eu estou a ouvir algum ruído de fundo. Tenta desligar o microfone. Já está, eu já ativei. Daqui a pouco, quando fores para o lado, eu ativo, Vítor. Agora já consigo. Paulo, isto indo um bocadinho àquilo que tu disseste ainda há minutos atrás, isto são recomendações da DGS. Nós teremos que esperar, porque quase certeza que irá sair um diploma para fazer disto de forma. Mas não podemos deixar, neste momento, de olhar para este diploma e as coisas são um bocadinho vagas como estamos a concluir, não é? É o dispor sempre que possível, é o físico recomendado, ou seja, neste momento quer-me parecer que está a ser dado aos restauradores, e pode ser aqui um erro, a forma de cada um interpretar aquilo que são as recomendações, ou seja, o que é que querem dizer? O que é que eu entendo deste documento? Okay? O que é que eu entendo deste documento é que cada um irá pôr em prática estas recomendações. Ok? E o que é que isto fará? Que o cliente tenha o livre-arbítrio de escolher onde é que quer. Se aquele tem os 2 metros, eu posso me sentir mais seguro, posso ir ali. Se o outro só cumpre 1,5 m, eu posso me sentir menos seguro e posso não ir lá. Se for assim, isto poderá fazer sentido como está. Mas a questão é esta: enquanto não sair algo que seja um diploma que decrete, de facto, e que dê força a estas exigências, vamos voltar novamente a um bocadinho chover no molhado. Vamos estar a falar e não vamos saber bem daquilo que estamos a falar. Okay. Mas isto, se for dar força a isto, é lógico que, principalmente, os estabelecimentos históricos, no centro histórico, e aqueles mais pequenos, vão perder muita capacidade muita capacidade de trabalho. Vítor, toca aí no teu microfone para o ativares. Oh, meu Deus. Agora? Já te estamos a ouvir. Este tema da capacidade, qual é a tua perspectiva sobre isto, do ponto de vista pessoal? Ou seja, de que maneira é que isso interfere com o teu negócio? Se de facto for assim, 2 metros de distância entre mesas. Vai depender da disposição de cada um dos restaurantes. No meu caso, eu tenho um restaurante mais pequeno, 2 maiores, relativamente maiores, com cerca de lotação para ser... Antes do nosso Covid, cerca de 100 pessoas, uns com 3 salas e outros com uma sala só. Portanto, é muito difícil fazer à figura da lei uma imposição clara neste momento. Nós estamos já hoje, e este ruído que vocês ouvem aqui um bocadinho, é a tentar delinear o novo layout, para tentar perceber realmente qual é a capacidade. E nós, tendo vários restaurantes perto uns dos outros, a nossa estratégia principal é tentar com que as pessoas jantem mais num sítio e que a gente depois as consiga deslocalizar depois. Tentar ativar ao máximo o maior número de turnos possível, tentando respeitar os tais
2 metros entre mesas. Okay. Sabes que podes manter as mesas como estão e gerir a colocação dos clientes. Exatamente. Não, é isso que nós estamos a fazer. É tentar, ou mantendo como está, ou tentando fazer um novo layout, perceber qual é a maior rentabilidade possível no espaço disponível que temos. Muito bem, muito bem. Outro tema tem que ver com as reservas. Num documento que circulou, falava da reserva obrigatória. Aqui diz, sempre que possível, lá está um conceito indeterminado e aplicável, promover e incentivar o agendamento prévio para reserva de lugares por parte dos clientes. Bom, eles reservando ou entrando pela porta, não é? Este é um tema para ti, isto? Não, para mim é um não tema. Eu acho que é mais uma linha que aqui se coloca, para já, porque não acredito que ninguém hoje possa dispensar um cliente. Essa é a questão número 1. Questão número 2, o que eu acho quando se propõe que haja reservas é no sentido de tentar criar aquele tema polémico que nós conhecíamos antigamente, mas que hoje cria uma nova figura, que tem a ver com os sittings. Nós conseguimos nos organizar em 2 ou 3 sittings, eu acho que conseguimos maior rentabilidade e fazer com que os clientes reservem dentro de um horário que nós consigamos atingir o maior número possível de clientes, respeitando as regras. Okay. Bom, há aqui um tema de buffets, parece-me que faltou aqui um técnico, porque estão desaconselhadas as operações de self-service, nomeadamente os buffets. Um buffet com o devido resguardo e com serviço deixa de ser buffet e passa a ser o chamado self-service, na verdade não é. Parece-me que não era de desconsiderar, não é? Todos nós, enquanto operadores ou clientes num hotel, sabemos que podemos ver a disposição e se houver alguém no lado de lá que sirva, não é preciso acabar com isso. Bom, mas há aqui... O que eu acho em relação a isso tem a ver com os buffets abertos, onde as pessoas pegam nos mesmos talheres, não é? Justamente, exatamente. Também esses utensílios Quando é self-service já muda a figura. Pois, mas parece-me que a questão é que estão desaconselhados e provavelmente irá aqui um corte para o futuro. As operações tipo self-service, nomeadamente buffets, poderia ser, estão permitidos mediante o cumprimento das situações, dos regulamentos e tudo mais. Outro tema são as filas, a circulação, os sanitários, os dispensadores. Ângela, os restaurantes antes já tinham um conjunto de dispensadores que eram necessárias para a higienização dos seus clientes e também dos seus funcionários. Do que é que vês aqui? Qual é o acrescento? E se vês a possibilidade dos restaurantes adotarem isto? Eu, por exemplo, esta manhã, antes de sair ou antes de ser público, tive que sair e fui a 2 pastelarias e em 2 eu percebi que as pessoas não têm a mínima formação, têm luvas, que é outro tema terrível, e com as luvas recebem, dão, pagam, aquilo é uma desgraça. Este tema das luvas definitivamente é uma desgraça. Mas, Ângela... Então é assim, quanto a esta questão dos dispensadores, os restaurantes já estavam completamente preparados para isto, pronto, porque em todas as cubas de lavagem a restauração já cumpria todos estes requisitos, o acionamento no manual, o papel, o sabonete bactericida, que era isto que os restaurantes tinham nos locais de trabalho deles. A única coisa que vem aqui acrescentar foi a questão do desinfetante disponibilizado ao cliente na entrada, pronto, que foi uma coisa que foi na altura da gripe A, isto foi implementado e efetivamente já existem muitos estabelecimentos que inclusive estes dispensadores já estavam dispensados à entrada, por isso esta questão aqui também não é de transcendente esta implementação dos dispensadores e a restauração está completamente preparada para isso, muito mais do que aquilo que referi aqui, porque os detergentes na área alimentar para as mãos dos funcionários eram bactericidas, por isso ainda eram muito mais do que um sabão. Olha, este tema das superfícies, como é que faz isto? Os protocolos, por exemplo, desinfetar pelo menos 6 vezes por dia, e aqui começa um elencar ligeiramente ridículo. Dizer quantas... Eu acho que é assim. Os estabelecimentos que já cumpriam todas as diretrizes do HACCP, no fundo, esta ordem de limpeza, eles já a faziam, porque há sempre uma higienização das bancadas de trabalho após o trabalho, aqui só vem reforçar o número de vezes para as pessoas que não perceberam o conceito de higiene antes, então perceberem, ok, é para fazer pelo menos nesta sequência.
Vítor, tu que tens os teus restaurantes, tens as tuas equipas, parece que há aqui alguma coisa assim de excepcional ou vês isto como passível de ser entendido e implementado? Não, eu acho que a grande dúvida é a higienização das áreas comuns ao restaurante. Se os outros circuitos todos estão perfeitamente entendíveis e perceptíveis, em relação aos higienizadores, a grande diferença que nós vemos aqui é que possivelmente na roda e na entrada do restaurante passará a ter, portanto, cada vez que o empregado de mesa irá a uma mesa, ele vai ter que higienizar a mão e quando voltar vai ter que higienizar novamente, não é? Portanto, no passe, portanto, esses serão os 2 pontos novos. A grande questão é a higienização dos espaços comuns, onde eu acho que vai ser um bocadinho aquela imagem que nós tínhamos antigamente, que quem tinha medo de voar, de se levantar do seu lugar com medo que o avião se balançasse, não é? Eu acho que isso vai acontecer nos restaurantes. Eu acho que as pessoas vão entrar no restaurante, vão diretos para o seu lugar e a maior parte deles vão sair imediatamente, evitando tocar. Porque esse espaço que as pessoas, que vai ser comum, é que vai ser a grande dificuldade de ser entendível e de ser praticável. Não é? Não pode, atrás de cada cliente, não pode andar alguém a limpar todo o seu circuito. Aqui diz, desinfetar pelo menos 6 vezes por dia e com recurso a detergentes adequados todas as zonas de contacto frequente. Por exemplo, maçanetas de portas, torneiras de lavatórios, mesas, bancadas, cadeiras, corrimão. Já falei com pessoas que têm receio de que isto possa exigir um empenho tal que possam vir a ter que ter uma pessoa dedicada só a perseguir o cliente ou a vigiar a casa de banho e a estar sempre a limpar as áreas comuns. É entendível, é um tema de segurança, capaz de ser um bocado excessivo uma pessoa só para isso, principalmente em tempos como estes, que se esperam de não muito... Não, Paulo, mas eu acho que aqui também vai ter muito a ver com a percepção dos clientes quando começarem a vir para a rua. Eu acho que nós temos que estar muito próximos dos clientes agora, cada vez mais, para tentar perceber também quais os seus receios e as suas suscetibilidades em relação a tudo isto, não é? Portanto, se realmente... que eu acho que nós temos que tentar evitar é alguém vestido médico atrás dos clientes para limpar as casas de banho ou os sanitários. Portanto, é só isso que se vai tentar evitar, não é? Okay. Tiago, falando em higienização, materiais de higiene e de proteção individual, o Governo apoiou uma linha entre mais de 500 e menos de 5.000 para as empresas, microempresas, para poderem adquirir este tipo de produtos e utensílios. Como é que a Urbac viu esta medida? Nós todas as medidas, principalmente essa que tem 80% desse valor é fundo perdido, é bem-vindo, principalmente nesta fase onde vai ser feito um investimento, que já está aqui a falar na questão do álcool gel, das máscaras aos colaboradores. Claro que isso faz todo sentido, esse tipo de apoio, principalmente que 80% desse valor é fundo perdido. Penso que a partir de segunda-feira já existirão os impressos para se proceder a essas candidaturas e em que forma é que será feito. Ainda estamos aqui no capítulo das empresas, falaste há pouco do sócio-gerente. Qual é a vossa reivindicação para o apoio ao sócio-gerente nesta altura? Nós achamos que o sócio-gerente, neste momento que estava... Eu não sei o que é que foi aprovado ontem, ou onde, ainda há alguma coisa também muito cinzenta, que há quem fale num valor de faturação de 80 mil euros. Ou seja, há coisas que não fazem muito sentido que estão neste momento a ser faladas. O que nós defendemos é que o sócio-gerente é um trabalhador, principalmente na restauração, e trabalha horas que nunca acabam, não é? E então tem que ter uma salvaguarda também financeira que permita o sustento da sua família, e é nesse intuito que nós achamos que deve ser feita uma salvaguarda também ao rendimento do sócio-gerente, que viu sem rendimento. Nós, enquanto empresários da restauração, ficamos totalmente suprimidos e temos que assumir as nossas responsabilidades, que é o pagamento dos nossos colaboradores. Okay. Bom, antes de entrarmos nessa parte dos colaboradores, estamos ainda, relembro, na parte das empresas. Fala-se aqui também da higienização dos terminais de pagamentos, mais uma vez, pelo menos 3 vezes por dia, os sanitários, trocar as toalhas e higienizar as mesas com produtos recomendados entre cada cliente, retirar os motivos decorativos das mesas. Que sorte, há motivos decorativos que são uma desgraça, mas no que diz respeito às emendas, acho que há aqui lugar para o mundo digital
poder florescer um pouco mais. Depois tem que ver com as descartáveis, seladas, plastificadas, passíveis de serem desinfetadas. A ventilação, o ar-condicionado exclusivamente em modo de extração e nunca em modo de circulação de ar, que também era um tema que suscitava aí alguma conversa. E depois garantir o cumprimento das medidas previstas no HACCP. Sara, é a tua praça. Ou seja, a HACCP era como dizias, pode ser aqui uma grande salvaguarda do ponto de vista da existência já de um sistema onde se permite encaixar aqui mais estes pontos. Exatamente, porque no fundo, com esta situação que a restauração vive, aqui é só passar todos os requisitos que já eram implementados nas cozinhas para as áreas comuns. Pronto. E a seleção adequada dos produtos de higienização que também o restaurante já tinha. Agora, é importante que o restaurador e os funcionários da restauração tenham cada vez mais a noção de saberem aplicar os produtos corretamente. Pronto, porque, por exemplo, há uma coisa que a DGS não fala, que é na questão dos amónios quaternários. E se selecionar produtos de higienização que tenham amónios quaternários vai permitir um grau de higienização muito grande, pronto, porque vai ficar a atuar sobre as superfícies o amónio quaternário. E depois a utilização do álcool 70 no final. Por isso, é só importante selecionar os detergentes adequados. Muito bem. Há pouco passei olimpicamente e com consciência por cima do tema que tem que ver com o plano de contingência, para agora pegar nele. Tiago, esta história das equipas em espelho, e olha, agora metade de 14 dias, outra metade noutros 14 para a segurança, isto do ponto de vista da operação da restauração, que experiência é que tens tido, de feedbacks? Agora, o Tiago ou ter dos takeaway? Nós temos falado com os nossos, e cada um com as empresas que fornecem esse tipo de serviço, também de segurança no trabalho. Nós acreditamos que terá que ser muito adaptado ao nosso setor. Quando estamos a falar de plano de contingência, ele não foi pensado só para o setor da restauração, foi pensado para um conjunto macroeconómico, chamemos-lo assim. E no que toca ao setor da restauração, ele se calhar não é assim tão complexo como aquilo que está a pensar. Essa questão das equipas não será tão posta em causa. Nós já trabalhámos, por exemplo, a restauração vive de 2 turnos, principalmente, maioritariamente, não é? O turno do almoço e o turno do jantar, chamam assim. Muitos de nós irão adaptar, ou fazer só almoço, ou fazer só jantar agora numa primeira fase. Vamos ver qual vai ser a procura. Também porque nós estamos aqui a discutir a lotação do espaço e tomar a nós, se calhar, às vezes, cumprir essa lotação, não é? Temos de estar preparados para uma série de situações. Mas o plano de contingência terá que ser... Estamos a ver como é que vai ser elaborado, adaptado nisto a que se chama restauração. Muito bem. Isto, como há pouco referido, há regras para toda a gente, para as empresas, para os colaboradores e até para os clientes. No caso dos colaboradores, surge aqui algo que era uma prerrogativa que qualquer cidadão tem, mas que esta emanação faz questão de divulgar e que é cumprir as recomendações de segurança, reportar à empresa ou às entidades competentes situações de incumprimento das medidas implementadas que podem condicionar perigo para a saúde pública. Portanto, patrão, ou cumpres a lei ou... Bom, a etiqueta, cumprir as medidas de higiene das mãos, etiqueta respiratória, higienizar as mãos entre cada cliente, usar corretamente uma máscara durante todo o período de trabalho num espaço com múltiplas pessoas. Este tema do espaço com múltiplas pessoas, estão a ver, não é? Portanto, basicamente, quer-me parecer que a máscara tem que ser usada, a não ser que seja um homem sozinho numa grelha, lá longe, toda a gente tem que usar máscara. Estou a entender bem? Não sei? Sim. Diz aqui, o uso de máscara não substitui outras medidas de prevenção, como o distanciamento físico recomendado, que devem ser mantidos. Está certo. A questão é que aquilo das viseiras, afinal, não dá para a restauração. Entendi mal? Alguém tem outro contributo? Sara Paula. É assim, a legislação, efetivamente, neste momento, permite a permanência de máscaras ou viseiros. E isto é a legislação que está em vigor agora. Pronto, este guia só fala das máscaras.
Pronto. E, efetivamente, do ponto de vista da segurança no trabalho, da saúde ocupacional do trabalhador, a viseira não vai efetivamente proteger. Por isso, aqui a questão da utilização das máscaras e que estão recomendadas aqui neste ponto é esta questão das máscaras. Lá, não protege porquê? Então, aquilo é assim, a minha respiração é para a frente, não é para baixo. Porque a máscara, o sentido de proteção da utilização da máscara e das máscaras cirúrgicas não é proteger de fora para dentro, mas sim proteger sempre de dentro para fora. Justamente. E como a viseira, nós estamos a manipular os produtos e os produtos estão por baixo, então é essa respiração. Pronto. É por estas questões que, se calhar, a Direção-Geral de Saúde referiu aqui esta questão das máscaras. Mas temos de ter a noção de que, às vezes, é quase impraticável, em determinadas situações, e desumano para o trabalhador, colocar em frente a uma grelha, a um grelhador, um trabalhador a utilizar máscara. Isso efetivamente é muito duro para o trabalhador ele estar perante esta utilização da máscara. E depois não está ainda preparado, porque não é um profissional de saúde, e não está preparado para a utilização destas máscaras frequentemente. Existe necessidade aqui. Vítor, como é que tu, que és cozinheiro também, te vês perante este cenário dos teus cozinheiros terem que usar máscara? Aí está. Eu acho que neste momento é a situação mais segura que nos apraz fazer. Eu acho que há duas medidas básicas que eu acho que as outras vão sendo mitigadas com algum tempo de passagem disto. O que eu acho é que, de alguma forma, o álcool gel, a higienização das mãos e o uso das máscaras vai nos acompanhar por bastante tempo. Na cozinha, na sala, em praticamente todos os espaços comuns. Muito bem. O trabalhador tem, mais uma vez, obrigações. Diz aqui, cabe ao trabalhador garantir que a disposição das mesas e cadeiras no estabelecimento permitem uma distância de pelo menos 2 metros entre todas as pessoas. O que seria uma recomendação normal, diz que cabe à entidade, portanto, ao estabelecimento, o cumprimento das regras, e que são estas e aquelas e outras. Aqui há um sublinhar que o trabalhador tem um papel na vigilância e na implementação das referidas regras, outra vez da questão dos 2 metros dos clientes e de outros colaboradores, a apresentação, o colocar dos pratos, copos, talheres, outros utensílios nas mesas que o cliente vai utilizar, devendo ser assegurada a sua higienização e acondicionamento. Também creio que é um tema a respeitar e passível de ser implementado. Bom, a não ser que alguém tenha a máquina avariada, mas a lavagem entre 80 e 90 graus centígrados, pronto, também está certo, sim senhor. Agora o tema das luvas. Vocês são todos profissionais ligados à restauração há muitos anos. Aqui parece-me que não é obrigatório as luvas. Relativamente ao uso de luvas descartáveis, o colaborador deve saber: o uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a adequada e frequente higienização das mãos. Eu não sei, eu entendo aqui que não é obrigatório usar luvas. O que é que vocês entenderam? O mesmo? Não é todo, não é? Porque senão, para cada ida à mesa, tinha que me dar uma luva, não é? Pois, por exemplo. Já acontece essa dúvida na cozinha, não é? Quando é que deve substituir a luva? Muito mais na sala. Não devem passar com as luvas de uma área suja para uma área limpa. Antes que essa passagem aconteça, as luvas devem ser substituídas. Isso é que era um desatino, a perda de tempo com o tempo de luvas. Bom, outra vez aqui o referir aqui uma janela temporária. As luvas devem ser substituídas a cada 4 horas ou sempre que necessária. Naturalmente, a atenção que cada um deve ter do ponto de vista da sua consciência do que é a sua saúde, e se perceber que tem sintomas sugestivos do Covid, ligar para a linha Saúde 24 e não se dirigir ao local de trabalho. Agora, aqui algo que eu vejo também como singular, que é os clientes, os cidadãos que frequentam o espaço de restauração poderem ser colaborantes, para com toda esta implementação. É um tema que eu não vejo aqui, mas já vi à porta de alguns restaurantes que vão abrir um destes avisos
em que diz uso de máscara obrigatório. Mas eu não vejo aqui o uso da máscara como obrigatório. Vocês ajudam? Vocês viram? Está em um ponto que diz considerar. Pronto, considerar. É aquele conceito indeterminado. Ou Ângela. Mas eu li em qualquer lado também que a máscara seria sempre para usar nos circuitos comuns. Portanto, enquanto as pessoas estão à mesa, não. Quando vão para os circuitos comuns, sim. Portanto, desde o momento... Exatamente. Eu acho que vai se aplicar na restauração. Mas vocês, tu, por exemplo, Vítor, vais dar instruções ao teu pessoal e, se for preciso até, que é algo que alguns restaurantes estão a considerar, ter máscaras para dispensar aos clientes que entrem no teu espaço e dizer, olha, o senhor vai entrar, tem que pôr máscara até que sente. Sim. Vais fazer... Eu com a garrafeira que, entretanto, já abri, no dia 4, já estou a fazer isso. Portanto, há muitos clientes que ainda aparecem sem máscara. Então, e vai acontecer. Não uma máscara. Exatamente. Okay. As máscaras mais simples, Sim, praticamente aquelas de uso único. Sim. Eu acho que vai criar alguma confiança. Sim. Tiago, queres ver alguma coisa? Estou-te a ver aí um bocado reflexivo. Quero dizer o seguinte. É Ângela ou Sara? É Ângela. Sou Ângela, Sara é digital. Pronto. A polémica vai durar até ao fim. A Sara, a questão que a Ângela está a dizer, considerar a atualização das máscaras, isto tem a ver para serviços de takeaway que estão instalados dentro do estabelecimento. Ou seja, há aqui uma salvaguarda para quem vai buscar a refeição e vai levá-la para casa e não existe, de facto, mais clara aqui uma salvaguarda para o cliente na zona de acesso comum. Mas há aqui uma questão que nós estamos a esquecer, que é esta: cumprir medidas de etiqueta respiratória. E ao abrigo daquilo que é o estado de calamidade e que está decretado, ok? Nós somos obrigados, dentro de um estabelecimento, a permanecer de máscara. Portanto, o cliente... Não, Paulo. O cliente deve estar de máscara, só a deve retirar quando está na mesa. Exatamente. Espera. Neste caso, no estado de calamidade, ele tem de aceder ou permanecer no espaço sempre de máscara. Pronto, exatamente. Agora vamos esperar o que é que vem na resolução do Conselho de Ministros, no próximo alteração, renovação do estado de calamidade, para ver o que é que lá vem definido neste sentido. Mas nós, enquanto empresários de restauração, nos próximos 15 dias, ou seja, quando abrirmos no dia... Eu já mostro. Quando reabrimos no dia 18, ok? Devemos nos cingir por aquilo que está no decreto decretado no estado de calamidade. Ou seja, no plano de desconfinamento. Okay? Olha, não parece que o uso de máscara seja parte do tema da etiqueta respiratória. Parece-me que é um tema à parte. É também obrigatório, mas parece-me que é à parte. Mas diz aqui, Paulo, cumprir medidas de etiqueta respiratória. E depois tem este cartaz informativo com as medidas de etiqueta respiratória, onde não consta o uso de máscara, e diz assim: medidas de etiqueta respiratória. Ao tossir ou espirrar, não use as mãos, elas são um dos principais veículos de transmissão da doença. Use um lenço de papel ou antebraço. Deite o lenço ao lixo, lave sempre as mãos a seguir a tossir e respirar. Bom, é um tema técnico esse se nas medidas de etiqueta respiratória estarão sim ou não o uso de máscara, mas parece-me que todos concordam que dentro do restaurante o cliente deve usar máscara, verdade? Na zona comum, sim. Quando estiver na zona de segurança, chamemos-lhe assim, na mesa, que deve permanecer sem máscara. Ok. Também me parece... Desculpa, as recomendações da Organização Mundial de Saúde nesse sentido é a utilização de máscara sempre que não se consegue garantir o distanciamento físico. Pronto, se nós estamos a implementar medidas para garantir o distanciamento físico, então esta questão da máscara já fica para segundo plano, porque nós consideramos a medida principal, que é o distanciamento físico. Ok. Então, aqui em resumo, o papel dos clientes: higienizar as mãos, respeitar a distância entre pessoas, cumprir estas medidas de etiqueta respiratória, considerar a utilização de máscara, lá está, na outra linha, nos serviços de takeaway que estão instalados dentro dos estabelecimentos, utilizando-esse sempre de forma adequada, de acordo com as recomendações da DGS. Parece-me que não há aqui uma contemplação de que as pessoas se vão sentar. Evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários. Isto vai ser muito engraçado. Dar preferência ao pagamento através do meio que não implique contacto físico entre o colaborador e cliente, por exemplo, o terminal de pagamento automático contactless. E depois, se apresentar os sintomas de Covid-19, não frequentar
os espaços públicos. Há uns cartazes informativos, aquele da etiqueta respiratória já referi há pouco. Há aqui um outro que explica o procedimento de lavagem de mãos e que deve durar 20 segundos. E depois há aqui exemplos de disposição do espaço entre cadeiras e mesas e exemplo de disposição do espaço de cadeiras, mesas, lugares ao balcão e filas para pedidos de pagamento, que já resumidamente referimos. Vítor, a partir do dia 18, contas começar a abrir os teus estabelecimentos a clientes? Sim. O horário é uma coisa ainda que, pelo que eu percebi, até às 11 da noite. Eu não vi aqui. Que ainda não existe, que era uma das questões mais importantes. Plano de desconfinamento. Está no plano de desconfinamento no calendário. Está uma previsão que para dia 18 a redução da capacidade a 50% e a abertura até às 23 horas. Às 23. Mas vamos ver, tendo em conta o aumento de casos que tem ocorrido. Portanto, às 23 horas será importante para perceber. A ideia é fazer, se calhar, um turno de trabalho. Em relação aqui ao nosso esquema, que são as últimas 2 páginas, a grande questão que se coloca, que eu vi colocado, é se costas com costas, o que é que está previsto? Se tem que continuar a existir os tais 2 metros, se as pessoas estiverem de costas uma para a outra, ou não. Eu acho que é a grande dúvida e que aqui o desenho é muito mal feito, vai para exemplos quase ridículos. E a questão dos 2 metros tem a ver que são 2 mais 2 para todos os lados, ou é só no sentido onde as pessoas estão sentadas? Neste documento só aparece quando as pessoas estão sentadas. Sim, mas as costas com costas não está contemplado. Necessita na mesma os 2 metros? Essa é uma grande dúvida. Ok, bom. Compreendemos. A Urbac tem a ideia de que se as pessoas se os teus colegas estão a pensar abrir a 18? Nós temos debatido e a maior parte também por uma questão de sanidade mental já, para começarmos a pôr a máquina e para implementar estas medidas e aquilo que poderá haver, porque, por exemplo, não há nada aqui que diga o número máximo de clientes por mesa. Não há aqui que diga se podemos sentar 10, 8, não há nada. Não está aqui nada descrito. À partida... Totalmente omisso. Sim, mas acho que naquele documento que era da Aresp ou que não era da Aresp... Este documento vem acima de tudo dar uma bufetada na Aresp, ok? Foi o que este documento veio fazer. Porque a questão é esta. Agora, das duas uma, ou vem alguma coisa mais de concreto, que é o que todos estamos à espera, não é? Onde digam só é permitido sentar 8 pessoas por mesa, porque sendo coabitantes, nós devemos compreender que podem sentar na mesma mesa, mas pode chegar uma família, entre pais... os sogros e tudo mais, podemos sentar com as crianças, sentar 10 pessoas numa mesa. Pelo menos é o que parece, que é o que está aqui. Ok? É perfeitamente... São coabitantes, falam em coabitantes, mas não numera o número de pessoas que podemos sentar numa mesa. Ias dizer alguma coisa, Ângela, relativamente a isso? É porque relativamente a isso é uma coisa que eu vejo muito, a lotação do espaço. Quando nós apresentamos a lotação do espaço, que obrigatoriamente tem de ser apresentada do exterior, tudo vai depender se eu tiver pessoas individuais, se eu tiver famílias, tudo vai variar um bocadinho com isto, porque se eu tiver coabitantes, eles podem estar junto. Se eu tiver pessoas individuais, já têm de estar separados a 2 metros de distância. Então, isto vai-me aqui baralhar um bocadinho como é que nós vamos implementar efetivamente isto. Olhando para as recomendações deles, quando eles dizem um espaço que anteriormente, num exemplo que é dado pela Direção-Geral de Saúde, quando tínhamos um espaço com 24 cadeiras, ele passa a ter 8 cadeiras, mas contemplando unicamente que tem clientes que não são coabitantes. Exatamente. Por isso é que estava a mencionar isto, o número de pessoas por mesa. Mas a grande questão é como é que nós vamos pedir um atestado de residência aos nossos clientes, como é que nós vamos fazer, em que lado é que isso fica? Fica no lado do bom senso do cliente, do restaurador, fica de que lado, não é? Não, e depois a RGPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados ainda vem com a RGPD, não permite perceber esses dados. Se chegarem 4 pessoas ao restaurante, 2 casais, dizerem que vivem juntos, como é que nós fazemos? Exato.
Outro tema também tem que ver com a medição de temperatura que vinha mencionado nesse tal documento e que suscetível de ser um contributo para esse e que agora aqui também não há menção alguma. A única menção que existe na questão das temperaturas é a possibilidade de o empregador o fazer ao trabalhador, e é já na legislação que está em vigor para o estado atual. Mas uma possibilidade de o fazer desde que não tenha registro. Okay. Eu acho que o mais importante na temperatura é a automonitorização. Pronto, as pessoas saberem como é que devem de fazer a sua automonitorização e estarem sensibilizadas nesse sentido. Ok. Bom, meus caros, obrigado. Fizemos aqui uma passagem rápida, creio que por quase todos os pontos destas orientações. Hoje é dia 8 de maio, conhecemos esta manhã. Agradeço a vossa disponibilidade para da manhã para a tarde poderem estar aqui comigo a comentar. Foi um prazer rever-vos. Vítor, há muito tempo que não te via. Ângelo, Tiago. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. E adeus. Obrigado. Obrigado.